Fala minha querida, professor Facina aqui do canal Circuito Paralelo. E hoje, galera, vamos corrigir aqui a prova do programa de avaliação seriada 1, ou seja, o PAS 1 aqui da UNB de 2024. Sem mais delongas, vamos começar aqui. Galerinha, então ele traz assim, na figura a seguir, que não está em escala, estão mostradas as forças F1 e F2 exercidas respectivamente pelo Sol e pela Terra sobre o telescópio James Webb, localizado no ponto P. Também é mostrada a força resultante F sobre o telescópio, direcionada para o centro de massa entre o Sol e a Terra, indicada por O. Então, galera, vamos lá. Só algumas análises que são importantes. A gente já sabe, então, que existe essa força F aqui, certo? Que é uma força do tipo resultante. E aqui, situada nesse pontinho aqui, nós temos o centro de massa, que é formado aqui tanto pelo Sol quanto pela Terra, que ele falou aqui pra gente. Beleza? Então são essas informações que ele deu aí. Aí ele fala o seguinte: com base nas informações anteriores, na figura apresentada, bem como considerando que o telescópio atua apenas as forças gravitacionais, então só está atuando forças gravitacionais do Sol e da Terra, beleza? Julgue os próximos itens. A força resultante que o telescópio exerce sobre o sistema Sol-Terra. Quem é o sistema Sol-Terra, galera? É aquele centro de massa que está ali. É igual a menos F. Ora, se no texto ele falou que a força F é a resultante da força exercida, né, pelo Sol, beleza? E pela Terra, então somadas vão me dar essa resultante aqui, certo? Vai existir uma força que o telescópio faz nesse sistema Sol-Terra contrária a menos F, como se fosse um par de ação e reação. Galera, é meio estranho falar isso, né, para o centro de massa, porque o centro de massa é um ponto geométrico, certo? Porém, a UNB trouxe essa ideia aqui, né, ela está em tese correta, beleza? Então, vamos considerar esse item aqui perfeitinho, certo? Porque realmente, se você parar para pensar que esse centro de massa seria alguma coisa que representasse o Sol e a Terra, se a força F é a resultante do Sol e a Terra no telescópio, então a força menos F, ou seja, seria a força resultante nesse sistema, certo? Então é um par de ação e reação. E perceba que seria exatamente o que? Essa é a ideia. Perceba que eu tenho forças na mesma direção, certo? Sentidos contrários, mesmo módulo, e em tese estão atuando em corpos distintos, considerando que esse cara seria um corpo, né? Que é isso que está meio estranho aqui. Mas beleza, vamos considerar isso sendo verdade, item correto. Tranquilinho? Vamos para o próximo. Ele fala na 89. A aceleração do telescópio, quando em movimento, não depende da sua massa. Galerinha, esse item está perfeito também. Vamos entender ele aqui embaixo, no espaço livre aqui, olha só. Vamos imaginar, obviamente, né, que aqui esteja sendo um movimento circular, por mais que não tenha falado. Então a gente saberia que o seguinte, a força F, ela funcionaria como se fosse uma resultante centrípeta. Então, ou, né, uma força resultante, que eu poderia dizer que ela é massa vezes a aceleração, e isso deveria ser quem? Gzão, Mzão, Mzinho, sobre um certo raio ao quadrado. E galera, como ele falou um texto que só são forças gravitacionais, é isso que eu estou considerando. Você vai perceber que essa massa que seria do telescópio, ela corta. E aí, realmente, a sua aceleração ela seria dada por quem? G mzão sobre r quadrado. E quem é esse mzão? Isso é importante de destacar para você aqui. Esse mzão que está aqui, né, galera? Esse mzinho aqui, ele é do sistema Sol-Terra, certo? Aqui representa a massa do sistema Sol mais Terra. Belezinha? Então, realmente, não dependeria aí para você do satélite, beleza? Da massa do satélite, item perfeito. Tranquilo? Agora vamos para o 90, que ele fala o seguinte: o momento total do sistema de três corpos se conserva e o centro de massa do sistema Sol-Terra permanecerá em repouso. Galera, aí que está um detalhe importante. Vamos imaginar o seguinte: vamos lembrar que quando eu falo do momento, eu estou falando da quantidade de movimento, certo? Então, se eu falo para você que o somatório das quantidades de movimento, ou seja, no início e no fim, isso tem que ser igual a zero, isso me remete que a quantidade de movimento inicial, ela deveria ser igual à quantidade de movimento final. Para isso ser verdade, significa dizer o quê? Significa dizer que a força resultante externa do sistema tem que ser igual a zero.
Belezinha? Isso tem que acontecer, não tem que ter forças externas no sistema. E ele garantiu isso para a gente por quê? Porque ele falou que só tem forças gravitacionais. Então são forças inerentes àquele sistema, certo? Show de bola. Agora, se a força resultante ela é zero, o que significa para a gente? Isso aqui me dá duas situações possíveis. A primeira situação, galera, seria o quê? Onde o corpo estaria em repouso. E ele falou isso no texto. Mas existe uma outra situação que eu poderia afirmar aqui, que é se o corpo estivesse em MRU, ou seja, velocidade constante. Belezinha? E aí que tá. O item está errado por conta disso. Por quê? Olha só, ele falou que o momento total do corpo se conserva, perfeito, isso é verdade, e o centro de massa do sistema Sol-Terra permanecerá em repouso. Galera, esse movimento vai permanecer em repouso? Não necessariamente. Ele pode também estar aí como ele está, com velocidade constante. Como assim, Facina? Como é que é esse negócio aí? Galera, perceba, o Sol vai estar aqui gerando uma trajetória, vamos botar que seja elíptica. A Terra também vai estar gerando uma trajetória elíptica. E esse ponto do centro de massa também deveria estar gerando aqui uma trajetória elíptica, certo? Ou seja, todos eles estão em movimento em relação a si. Porém, se mantendo constante, ou seja, a conservação do momento se mantém constante. Por quê? Porque, em tese, você não tem forças externas atuando aqui nesse sistema. E por conta disso, esse teu item aqui está erradíssimo. Beleza? Galera, vamos para o 91. 91 ele fala o seguinte: em qualquer trajetória do telescópio, sua energia mecânica permanecerá constante ao longo do tempo, uma vez que as forças gravitacionais são conservativas. Galera, o problema dessa questão aqui é essa expressão aqui, ó, uma vez que. Mas antes da gente discutir ela, deixa eu te lembrar uma coisa que é importante aqui no item 91. Olha só. Primeira coisa, para a energia mecânica, que é a sua energia cinética, mais a sua energia potencial, ela se conservar, ou seja, ela permanecer o quê? Constante. Essa ideia, galera, tem que me levar a ter uma ideia de sistema conservativo. Ou seja, o sistema tem que se conservar. É um sistema conservativo. E aí você me pergunta, Facino, o que tem que acontecer para o sistema ser conservativo? Galera, para o sistema ser conservativo, não há, ou seja, não há forças dissipativas, certo? Não há forças dissipativas. Essa é a lógica de ter um sistema conservativo. Vou te dar um exemplo aqui, claro, que você estudou ao longo do teu primeiro ano, que é o seguinte. Imagina que você tem aquele clássico exemplo de um corpo de massa M que vai cair. Quais são as forças que atuam sobre ele? Você tem a força peso, beleza? Você tem a força peso, que é dada por M vezes G. E vamos supor que aqui a gente não desconsidera a resistência do ar. Ou seja, existe uma força aqui que está indo contra esse deslocamento, que é uma força de resistência do ar, que ela pode ser dada por uma constante vezes a velocidade do corpo ao quadrado, certo? Consequência, essa força aqui é uma força dissipativa, é um atrito, beleza? É uma força dissipativa. E essa força aqui é uma força conservativa, que é a força peso. E perceba que quando eu junto essas duas forças, eu formo um sistema não conservativo. Beleza? Então a ideia seria isso de um sistema não conservativo. Por quê? Porque dentro desse sistema eu tenho forças que são o quê? Eu tenho forças que são dissipativas, certo? Então, galera, o que acontece? No texto, você teria que ler com calma, porque o português que mata aqui. O problema está nessa locução aqui, ó, que é uma vez que. Porque ele falou assim para você: em qualquer trajetória do telescópio, sua energia mecânica permanecerá constante ao longo do tempo. Beleza, isso é verdade? É. Aí está justificando, dando uma causa para isso, uma vez que as forças gravitacionais são conservativas. Galera, isso não está certo. Não estou dizendo para você que eu não posso justificar que o sistema ser conservativo é porque a força gravitacional é conservativa. Não. Galera, a justificativa correta para o sistema ser conservativo é por quê? Porque
não há, ou seja, aqui, ó, não há, que nem eu falei para você aqui, forças dissipativas. Se eu garantir isso para você, o sistema é conservativo, beleza? Então essa aqui é a lógica. Então esse item estaria o quê? Errado, beleza? Seria um item muito de português, né? Um item bem de física que não, lógico, você tinha que saber um pouquinho da física para poder marcar com segurança, porém aqui ele está te cobrando um português. Essa locução, uma vez que aqui, ela está dando uma ideia de causa, né? Uma ideia de explicação para isso, beleza? Então é isso, vamos continuar aqui. Os próximos itens já são os nossos itens, né? Tem uns itens aqui, um item de matemática aqui, eu vou deixar ele em branco, mas os outros a gente vai resolver todos, beleza? Galera, então olha só, ele traz pra gente um texto aqui que é importante a gente ler para poder discutir, né? Que ele fala o seguinte pra gente aqui, ó. Ao ser modelado com uma partícula com certa velocidade, no referencial inicial, um telescópio pode ser posicionado de modo a permanecer estacionário em outro referencial em movimento de rotação. Em tais posições, o telescópio sofre a ação de forças gravitacionais exercidas pelo Sol e pela Terra e descreve uma órbita kepleriana. Como estará estacionado no referencial em rotação, o telescópio deve estar a uma distância fixa do centro de massa do sistema Sol-Terra. Agora ele fala para a gente, considerando que o telescópio se move em uma trajetória circular. Opa, isso aqui é muito importante, então a gente já vai considerar que é uma trajetória circular. Ele estará também sob a ação de uma força centrípeta. Perfeito, show demais. Então tá bom. No balanceamento de força sobre o telescópio, observe-se que o sistema de um ponto tem um ponto de equilíbrio no vértice de um triângulo equilátero. Então tá bom. Então aqui a gente vai ter um triângulo equilátero, vai ter uma figurinha para a gente interpretar isso, certo? Cuja base é formada pela linha que une as massas do Sol e da Terra. Então, galera, pera aí, ó. Então essa é a linha que une aqui, certo? Então esse triângulo aqui para mim é um triângulo equilátero, beleza? Então aqui posições sempre 60 graus. Belezinha? Só para a gente ter isso na ideia na cabeça. Show de bola. Então tá bom. Por simetria, existe outro ponto de equilíbrio abaixo dessa mesma linha, sobre o vértice de um triângulo equilátero. Esses pontos estacionários são identificados por L4 e L5 na figura 1 a seguir. Então, por simetria, existe outro ponto de equilíbrio abaixo dessa mesma linha sobre os vértices de um triângulo equilátero. Tá bom, esses pontos são L4 e L1 na figura 1 a seguir. E além desses, existem outros três pontos de equilíbrio localizados sobre a linha que une as três massas, identificados por L1, L2 e L3, que nele mostrou aqui para gente, na figura 1. A distância entre os centros do Sol e da Terra é designada por Rzinho, e a distância entre a Terra e os pontos L1 e L2 por R, conforme a figura 2. Então ele me deu um outro esqueminha aqui também de forças aqui, né, de distância aqui que a gente pode ter. Então bora lá. Com base nessas informações, assumindo que as massas do Sol, da Terra e do telescópio sejam iguais, respectivamente, a Mzinho e Mt de telescópio, certo? Ou seja, Mt de telescópio, e que nenhuma força externa atue sobre o sistema. Opa, beleza. De três corpos, julgue os itens 92 e blá blá blá. Então vamos lá, primeiro item, galera. O trabalho realizado pelas forças gravitacionais sobre o telescópio em movimento circular é nulo. Show de bola. Por quê, galera? Olha só, bem simples esse item para a gente matar aí. No item 92, você teria que lembrar o seguinte. Ora, se eu tenho uma órbita circular aqui, né? Ou seja, eu tenho um corpo que está orbitando e está no centro, a força gravitacional ela está apontando para onde? Ela está apontando, obviamente, aqui para o centro. Então quer dizer que essa força gravitacional ela vai funcionar como uma força centrípeta, né? Uma resultante centrípeta. E se isso é verdade, perceba que ela faz 90 graus, não é isso? Ela faz 90 graus com a velocidade. Se ela faz 90 graus com a velocidade, lembra que qualquer força que é tangente a essa trajetória, né, galera? Ou seja, que está na direção aí de 90 graus, então uma força tipo a centrípeta, o trabalho realizado pela força gravitacional teria que ser a força gravitacional vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 90 graus. Galera, só que o cosseno de 90 é zero. Se o cosseno de 90 é zero, o trabalho da força gravitacional também tem que ser o quê? Zero. Então o item está perfeito, né? Lembra sempre disso, tração, normal, que são forças perpendiculares, né? Ou seja, faz um ângulo de 90 graus, está tangente aqui a trajetória circular, vai ter que realizar trabalho novo. Beleza, galera? Então tá bom. Vamos para o item 93. Esse item aqui é para os brabos, hein? Aqui tinha que colocar um capacete, tinha que ter visto centro de massa para poder resolver, né? A distância da Terra até o centro de massa do sistema Sol-Terra é m vezes r, dividido por mzinho mais mzão. Galera, o que acontece, né? Quando eu falei esse tópico lá para meus alunos do primeiro ano, como é que eu ensino eles a fazer?
você vai pegar o sistema que você quer. Então você tem aqui, ó, por exemplo, você tem o Sol. E aqui, ó, na mesma linha, vamos pegar mais ou menos aqui, ó, você teria a Terra, beleza? Aí você une eles aqui, né, para um segmento. E a primeira coisa que você tem que fazer é colocar um par de eixos coordenados aqui, para você poder ter uma referência de onde começa o sistema de coordenadas. Por quê? Centro de massa, galera, é uma coordenada, é um ponto geométrico onde, em tese, está concentrada a massa total de um corpo ou um conjunto de corpos. Essa aqui é a lógica. Por isso que nós, seres humanos, você pegar aqui, nós temos várias coordenadas, e o seu centro de massa está lá no umbiguinho, certo? Você está lá com ele, então ele tem uma coordenada ali. Então, para isso, o que a gente faria? Eu botaria aqui, ó, para você ver, um eixo que eu vou colocar aqui, ó. Vou chamar esse cara aqui, ó, de eixo X, beleza? E obviamente aqui o eixo Y não vai ter muita diferença. Vou colocar aqui, ó, para você ter noção que a Terra, ela tá na posição zero. Por que, Facina? Porque eu quero a distância da Terra até o centro de massa. Então, para facilitar a minha vida, eu vou colocar a Terra no zero. Poderia ter escolhido outro ponto? Poderia, mas eu vou colocar no zero porque é mais fácil. No texto, ele já falou para mim que a distância do Sol até a Terra, certo? Ela vale Rzinho, beleza? Então tá bom, com essas informações já estou tranquilo, já posso calcular, você vai entender por quê. Massa do Sol é mzão, massa da Terra é mzinho, e agora a gente vai calcular o x do centro de massa. Como é que eu calculo isso? X do centro de massa tem que ser uma média ponderada. Como assim? Tem que ser a massa do primeiro corpo vezes a posição x do primeiro corpo, mais a massa do segundo corpo vezes o x2 do segundo corpo, dividido por quem? Dividido pela massa, ou seja, a soma das suas massas, a massa total do sistema, M1 mais M2, que no caso aqui é Sol e Terra. Vamos devagarzinho? Então, olha só. Colocando isso na minha equação, o que ficaria? X do centro de massa, a massa da Terra. Qual é a posição que a Terra está? Galera, a posição que a Terra está é justamente aqui na posição zero. Então, eu vou lá na minha equação e coloco zero. Mais a massa do Sol, que é mzão. Qual posição? A partir do zero, ou seja, a partir da minha referência que eu criei, que é o zero, até aquela posição. Opa, Facina, essa posição vale Rzinho. Show de bola. Então, vamos colocar Rzinho aqui. Então, Rzinho divido pela soma das massas, que é Mzão mais Mzinho. Aí, né, galera, chegamos à nossa resposta final. X do centro de massa tem que ser Mzão, né? Deixa eu arrumar esse Mzão aqui. Mzão vezes R dividido por quem? Mzão mais Mzinho. Foi isso que a Unibet disse? Foi exatamente isso que a Unibet disse. Item corretíssimo. Galera, é o item padrão de centro de massa aqui para você calcular essa expressãozinha. Né? A gente aprende a calcular isso lá no nosso primeiro ano. Bacaninha, que bom que a Unibet cobrou isso de você. Beleza? Então vamos aqui, vamos continuar para os itens, que ele fala o seguinte, né? Se o telescópio está na posição, no ponto estacionário L4, então a sua distância do Sol é igual à sua distância da Terra. Perfeito, né, galera? Esse item aqui é de matemática, mas eu vou matar ele aqui para você, que ele está fácil, por quê? Ele falou que esse triângulo aqui é equilátero. Opa, então quer dizer o seguinte, que esse lado do triângulo é igual a esse lado do triângulo, que é igual a esse lado do triângulo. Perfeito, tá certíssimo o item, sem problema nenhum. Beleza? Agora, né, isso aí nem precisa demonstrar, estava escrito no texto que era um triângulo equilátero, estava tranquilo. Agora, galera, se liga nessa. 96. Essa aqui, você tinha que estar manjando bem aqui de algumas coisas e também tinha que ter uma sacadinha para não se enrolar nas contas. Vou te ajudar aqui. Olha o que ele fala para a gente. Assinale a opção que corresponde ao módulo da força resultante sobre o telescópio nas posições L4 e L5, considerando que o x seja uma razão entre a massa mzinho sobre mzão e que F Sol e F Terra denotem as intensidades das forças gravitacionais do Sol e da Terra do telescópio. Então ele quer saber qual é o módulo da força resultante no telescópio. Primeira coisa que você tem que ficar safo lá no meio da prova da UNB é olhar para as respostas e você perceber que das 4 opções, todas elas apresentam a força do Sol. Só uma delas que tem a força da Terra. Então, galera, bem provável que você vai ter que escrever isso em termos da força do Sol. Só uma dica que eu dou para você, né? Seria um ponto de começo aqui. Agora, eu trouxe aqui embaixo que a gente não tem espaço, eu já trouxe a figurinha aqui para a gente poder analisar junto. Quem são essas forças? Lembra o seguinte, existe essa força que está aqui, ó. Essa aqui é a força que eu vou chamar do Sol, beleza? Então aqui só para você perceber, certo?
Aí você tem essa outra força que está aqui, que eu vou chamar de Ft, que é a força da Terra. Você sabe comigo que esse ângulo que está bem aqui é de 60 graus, beleza? E quando eu pegar e utilizar a regra do paralelogramo, por exemplo, pegar essa força F terra e botar aqui, ó, paralela àquela força F ali, ó, F terra, vai existir uma resultante entre essas duas forças, que é essa que tu quer calcular para mim. Beleza, galera? E aí o que acontece? Eu vou pegar aqui, vou montar esse triângulo aqui do lado para você perceber o seguinte. Então, olha só, eu teria aqui desse lado a força do Sol, aqui você tem a força da Terra, e você vai unir esses dois caras aqui, gerando a sua resultante. Vou colocar mais ou menos aqui, ó, e eu vou só posicionar esse cara. Ixi Maria, peraí. Deixa eu apagar esse cara aqui que vai ficar mais fácil. Então, ó, vou apagar esse cara aqui. Esse em amarelo, né, seria a nossa força resultante. E esse cara aqui seria a força da Terra. Beleza? Galera, tá aqui a soma de vetores que você aprendeu. Resultado. Esse ângulozinho, na hora que tu passa essa resultante aqui, ó, esse ângulozinho aqui, ele passa a ser 30 graus. Esse cara também passa a ser 30 graus. E esse cara, que é a soma dos seus vetores, é 120 graus. Belezinha? Então a gente vai calcular essa força resultante. Quem que seria, então, galera, essa força resultante? Deixa eu te mostrar aqui embaixo. Quem que seria ela? Essa força resultante deveria ser a lei dos cossenos. Então, F resultante ao quadrado teria que ser igual à força do Sol, vou chamar só de Fs, ao quadrado, mais força da Terra ao quadrado, menos 2 vezes a força do Sol, vezes a força da Terra, vezes o cosseno do ângulo de 120 graus. Belezinha? Aqui eu estou usando a lei dos cossenos da matemática direto, estou usando aquele ângulo ali de 120 graus, você vai ver que vai dar tudo bonitinho. Se você quisesse usar aqui dentro a soma desses vetores aqui, ó, se quisesse fazer esse cara com esse cara e usar o ângulo de 60, a única diferença é que você teria que colocar um mais naquele mais F terra F Sol vezes cosseno de 60. Só isso você tinha que fazer e nada mais, certo, galera? Aqui eu sempre gosto de mostrar aquela nossa famosa regra do paralelogramo para você não esquecer. Show de bola? Então tá bom. Agora outra coisa que eu quero te mostrar, para a gente poder aqui organizar a nossa conta antes de proceder, é o seguinte. Quem seria a força do Sol? O Fs lá, ela deveria ser a constante gravitacional, a massa do Sol, a massa do teu satélite, dividido por uma distância. Vou chamar essa distância de A, ao quadrado, sei lá. Beleza? Vai. Agora, quem seria da Terra? Da Terra seria G, Mzinho, né? Mzinho, massa do telescópio aqui, dividido pelo mesmo A, certo? Porque está num triângulo equilátero. Belezinha? E além disso, ele falou para você que existe uma relação que o x é mzinho dividido por mzão. Tranquilo, galera? Aqui que vem o pulo do gato para você poder facilitar as suas contas. Como eu comentei para você, lá nas suas respostas, só está aparecendo aqui para você, ó, lá nas suas respostas, só tem aparecendo força do Sol. Então eu vou tentar escrever aquela força da Terra em termos da força do Sol. Será que eu consigo? Você vai ver que sim. Olha só, vem comigo. Eu vou multiplicar essa equação por 1. Só que um pouquinho diferente. Quem? Vou multiplicar em cima por mzão, embaixo por mzão. Isso é multiplicar por 1. Galera, você vai perceber que quando eu ajeitar essa equação, fica assim, ó. Força da Terra deveria ser Gzão, mzão em cima, m do telescópio, dividido por quem? Dividido por a ao quadrado, que multiplica mzinho sobre mzão. Perceba que eu só reorganizei aquela equação. Para quê? Para você perceber o seguinte, meu querido, que isso aqui é uma coisa que você conhece e isso aqui também é uma coisa que você conhece. O quê? Isso aqui é a própria força do Sol. Perceba que o que está escrito aqui é exatamente o que está escrito aqui. Beleza? E isso aqui é o x, porque foi exatamente o que a UNB te deu, ó, mzinho sobre mzão. Resultado desse negócio aqui, a força da Terra
é a força do Sol vezes o x. E eu quero que você guarde isso aqui para mim, beleza? Fechou? Então é isso que a gente vai usar aqui na nossa equação. Por quê? Vou voltar para essa aqui de baixo, ó, que eu estava escrevendo aqui para você, ó, para você ver. Vamos resolvê-la agora? Então, aonde tiver F da Terra, eu vou substituir por F do Sol vezes X. E vou fazer a continha aqui acontecer, beleza? Então vamos comigo, olha só. Lembrando só que o cosseno de 120, ele vale menos meio, porque o cosseno é negativo no segundo quadrante. Treinamos muito isso aí durante o ano, beleza? Só para você ter essa noção. Então vamos lá. Força resultante ao quadrado tem que ser a força do Sol ao quadrado, mais, lembra, no lugar da força da Terra, eu vou substituir por quem? Força do Sol vezes um certo x ao quadrado, menos duas vezes a força do Sol, vezes força do Sol vezes x no lugar do da Terra, beleza? Vou até colocar isso aqui em vermelho para você lembrar, certo? Então, ó, só que a gente fez essa substituição, vezes quem? Vezes menos meio. Beleza, galera? Resultado da ópera. Olha o que vai acontecer. Esse 2 corta com esse 2. Esse cara vira mais porque é menos com menos. E a gente fica com uma expressão que é a seguinte. Olha lá. Força resultante ao quadrado é a força do Sol ao quadrado mais força do Sol ao quadrado vezes x ao quadrado mais força do Sol vezes força do Sol, fica força do Sol ao quadrado também, vezes o x. Posso colocar a força do Sol em evidência, então força ao quadrado, força do Sol ao quadrado em evidência, fica assim, ó, 1 mais x quadrado mais x. Agora eu posso tirar a raiz. Tirando a raiz desse treco feio, ficaria assim. A força do Sol sai da raiz porque ela está ao quadrado. E aí você teria o quê? Você teria 1 mais x quadrado mais x. Tudo isso aonde? Dentro da raiz. E ver se isso aqui não é uma resposta bonita que você achou, que está lá nas suas opções para você marcar. Então, galera, se você voltar lá nas nossas opções que a Unibem me deu, perceba que está aqui o seu gabarito na letra B. Força do Sol, raiz de 1 mais x quadrado. Beleza? Questãozinha um pouquinho chata de você fazer, certo? Questãozinha que não era muito bacana de você fazer. Tinha que ter essa sacada aqui de manipulação de variável, para você não ficar mexendo com M, G, E, A, não sei o que você quisesse aí, certo? Mas é uma questãozinha que dá para fazer se você tivesse tido essa sacada aqui. Beleza? Então, show de bola. Vamos agora para a questão 97. 97, ele fala assim para a gente, ó. Considerando que o telescópio esteja em movimento circular, isso aqui é importante, beleza? Em relação à Terra, tá bom? E que Rzão e Rzinho igual a 0,01. Calcule a razão entre a velocidade do telescópio e a velocidade da Terra e multiplique o valor encontrado por 100. Essa questão aqui, muita gente estava pensando em velocidade orbital, velocidade de escape, coisa do tipo. Galera, ela era simples, só que tem um detalhe que a UNB podia ter escrito melhor esse texto. Né? Ele poderia falar aqui o seguinte: por mais que seja meio óbvio isso para você, você tinha que pensar que o quê? Tanto o Sol, ele seria o centro dessa trajetória circular, e aí você teria o quê? Você teria que a Terra gira em torno aqui do Sol, obviamente, e o satélite também estaria girando em torno do Sol, conforme essas distâncias que ele deu aqui para a gente. Se isso é verdade, mas o UNB não escreveu, você chegaria na seguinte expressão para você calcular essa questão aqui 97. Você deveria fazer o seguinte, olha só. No item 97, então, você deveria pensar aqui, ó, colocando como referências, tá? O Sol seria a nossa referência. Até a Terra você teria aqui, ó, uma distância que ele chamou de Rzinho. Então, aqui você teria a Terra com aquela velocidade que eu vou chamar aqui de V, beleza? Vou chamar ela de V. E a uma distância um pouquinho menor aqui, certo? Ou seja, a uma distância Rzão, você teria o seu telescópio com uma velocidade o quê? VT. VT de telescópio. Beleza? E esses caras estariam em MCU, ou seja, um movimento circular uniforme. Se isso aqui é verdade, você poderia dizer o seguinte, que a velocidade é dada por ômega vezes o raio, aquela nossa famosa expressão do movimento circular, beleza?
Como eu quero fazer agora? Então, a velocidade do telescópio em razão à velocidade da Terra, que eu chamei só de v, isso teria que ser quem? O ômega, que é igual para os dois, já que os dois giram em torno do Sol, eles né, descrevem uma trajetória circular sobre a mesma referência, então eles giram em torno do Sol. Lembrando que a UNB não escreveu isso, eu estou considerando e pensando que seria o óbvio, beleza? Isso deveria ser quem? Quem é o satélite? É a distância total, né, galera? Distância total aqui que eu tenho do satélite, eu vou colocar de verde para você, deveria ser a soma desses caras, né? Então seria Rzinho mais Rzão. Show! Então, ômega vezes Rzinho mais Rzão. E dividiria por quem? O ômega vezes o Rzinho, que seria só o da Terra. Resultado, você poderia cortar esse ômega aqui e esse ômega aqui. Você teria então o seguinte, que é a velocidade da Terra sobre a velocidade v, deveria ser Rzinho dividido por Rzinho daria 1, mais Rzão dividido por Rzinho. E aí que está a jogada da parada. Se você perceber, isso aqui foi te dado lá no texto. Olha lá, vou voltar lá para você ver comigo. Olha lá, Rzão sobre Rzinho é 0,01 e você tinha que multiplicar por 100 ao final das suas contas. Resultado, como é que vai dar isso aqui? Então, isso aqui vale 0,01. Então, isso aqui daria 1,01. Você multiplicando por 100, resultado dessa questãozinha, 010. Então, você deveria vir lá na tua prova da UNB e marcar 101. Esse seria o seu gabarito. Beleza, galera? Então, assim, uma questão que não ficou muito claro bem que a UNB queria que você girasse aí em torno do Sol, beleza? Mas você poderia aí, né, ficar de boa pensando nisso para resolver essa questão. Agora vamos para 98 também, que é uma questão um pouquinho também de matemática, mas a gente vai rabiscar um pouquinho aqui na física, que é o seguinte. Ele falou para você, considerando que D1 seja a menor distância entre a Terra e o telescópio, que está no ponto L4, bem como D2 seja o comprimento do trajeto da órbita circular desse telescópio para a Terra, no sentido anti-horário. Calcule a razão D2 sobre D1, utilizando, se necessário, a aproximação π igual a 3,14 e multiplique o resultado por 100. Galera, então olha só, vou pegar esse triângulo aqui, ó, para a gente poder entender a figura, vou apagar. Ele falou que a menor distância é uma reta. Então significa dizer que o D1 seria isso aqui, ó. Isso aqui para você é o seu D1. Então vou até pintar ele aqui de azul, ó. O seu D1 seria isso aqui, beleza? Esse seria o seu D1. E você faria aqui um D2, que seria toda essa distância aqui. Galera, o que a UNB então queria de você? Primeiro, você já sabe que esse ângulo aqui que a gente comentou, ele vale 60 graus, beleza? Esse ângulo vale 60 graus. Quanto que vale então esse ângulo aqui? Obviamente tem que valer 300 graus. Resultado, você sabe, eu posso chamar esse cara aqui de R, ou seja, seria o raio do Sol pensando no centro da circunferência até a Terra, chamar ele de R. Então, obviamente, se é um triângulo equilátero, esse D1 também valeria R, porque aqui é um triângulo equilátero, então R, 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 beleza? Então, faltava eu descobrir o seguinte, eu precisava calcular esse comprimento desse arco aqui. E aí, como é que eu vou fazer isso? Na matemática, a gente faria da seguinte forma, né? Pensa o seguinte, regra de 3. Se eu sei que 180 graus vale π, certo? 180 graus vale π. Quantos graus valeria, então, perdão, né, em termos de radiano, né, π radianos? 300. Vamos pensar aqui em radiano. Beleza, galera? Obviamente, você pode simplificar aqui todo mundo por 5. Isso aqui ficaria 5 terços, não é isso? 5 terços, todo mundo dividido aqui por 50, né? 5 terços de π. Beleza, galera? Ou seja, radianos. Esse é o ângulo de 300 graus pensando em radianos. Você fala assim, mas por quê? Porque eu quero descobrir o comprimento. Como que eu calculo o comprimento? Comprimento, se eu quero a circunferência completa, seria 2πr. Mas eu não quero só a circunferência completa, eu quero só aquele pedacinho de 300. Então, no lugar desse 2πzinho aqui, ó, então no lugar desse 2π que está aqui, eu vou trocar por esse ângulo que a gente acabou de calcular aqui. Faz sentido ou não? Beleza? Então, eu vou trocar por esse ângulo aqui. Então, eu posso dizer que o D2 deveria ser 5 terços de π vezes o raio. Essa é a distância D2. Só que eu já sei quanto que vale D1, certo? Eu já sei quanto que vale D1. Então, olha só,
D2 sobre D1, que foi que a UNB te pediu, deveria ser quem? Deveria ser 5/3 de π vezes o raio, que deveria ser o comprimento desse arquinho azul que eu te mostrei, perdão, em verde que eu te mostrei aqui, ó. Esse cara é o D2. Seria esse arco todinho aqui, ó, que a gente calculou para aquele ângulo de 300 graus, beleza? No sentido anti-horário. Massa. E agora, quem é o D1? Ora, galera, D1 a gente concluiu que é o próprio raio, sim ou não? Beleza? D1 é o próprio raio. Resultado, vapo, vapo. Ele me deu o π, vale 3,14. Então, você deveria fazer essa continha aqui para mim, que seria quem? 5 vezes 3,14, que 4 feio, 14, dividido por quem? Por 3. Galera, vou usar aqui a calculadora para a gente ganhar um tempinho. Então, ficaria 6 vezes 3,14, aqui daria 15,7, dividido por 3. Você chegaria numa coisa aqui próxima de uma dízima, que seria quem? 500, na verdade, 5,2333 e assim por diante. Como a UNB pediu para tu multiplicar isso por 100, essa tua razão, então, de D2 sobre D1 deveria ser 523. E lembra que você tem que desprezar aqui a parte fracionária para a marcação no cartão de resposta. Então, nesse item 98, você tinha que marcar 5, 2, 3. Beleza, galera? Então, fechamos a correção do PAES 1. Achei bem legal as questões, fora assim uns textos meio mal feitos, mas beleza, faz parte da vida e a gente segue. Beleza, galera? Então, espero que você tenha curtido aí. Até a próxima, a gente continua corrigindo. Até mais!